Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Trago para vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Prestem bem atenção nisso que eu vou ler, porque é para a libertação de vocês. Está em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 11. Eis a exortação que dirijo aos anciões que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus, que vós é confiado. Tente cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido. Prestem bem atenção nisso. Mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades, que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Semelhantemente vós, outros, que sois mais jovens, sede submissos aos anciões. Todos vós em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Provérbios 3:34. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então ele vai cuidar de você, meu irmão e minha irmã, a vida toda. Enquanto que você estiver vivendo nesse corpo, você vai ter os cuidados de Deus. Ele vai sempre olhar por você. Lá no céu, ele sempre nos olha. Porque nosso espírito, o espírito de Deus habita nesse corpo aqui. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Enquanto o espírito de Deus habitar em nós, e nós tiver essa fé em Jesus Cristo, o nosso corpo sempre será restaurado através do corpo de Jesus Cristo. Entendam e compreendam isso. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge buscando a quem devorar. O inimigo, ele nos rodeia 24 horas por dia. Ele está sempre te rodeando. Porque aquele que tiver pecado no coração, ele vai armar armadilhas para catar. Ele quer catar a tua alma para ele. Somente os puros de coração que passaram os pecados para Jesus não tem mais pecado no coração. O diabo não tem mais poder nele. Porque ele é um filho legítimo de Deus. E um filho legítimo de Deus, o diabo foge. Se você é um verdadeiro cristão e você acredita em Deus, o inimigo, o diabo, não tem poder sobre você, sobre a sua pessoa, porque você pertence a Deus. Entendam isso. Resistires fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará, a ele o poder e a eternidade para sempre. Amém? Os verdadeiros cristãos viverão assim. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por esses motivos, esforçai-vos, quando possível, por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência à temperança à paciência à piedade, a piedade o amor fraterno, e ao amor fraterno a caridade. Nós temos que praticar boas obras, ajudar os necessitados conforme a nossas posses. E amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Em segundo lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como você quer ser tratado, quer ser cuidado? Cuida do teu irmão. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, é cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados.
Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão entendendo isso, meus irmãos? Se você se libertar dos teus pecados, quando a morte vier te buscar, a porta do céu está aberta. Você pode ir para a casa do Pai e entrar pela porta da frente. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança pela vida eterna. Que o nosso Pai está nos esperando de braços abertos. Assim que nós partirmos desse corpo, que nós tiver cumprido a nossa missão aqui nessa terra. Porque todos aqui temos uma missão, uma passagem a cumprir, uma jornada. Mas vamos cumpri-la de cabeça erguida, sem medo, sem vergonha, na paz de Jesus Cristo, e transmitir a todos a palavra de Deus. Estão entendendo isso, meu irmão? Eis porque não cessarei de vos trazer à memória essas coisas. Vou sempre fazer vocês lembrarem. Eis porque não cessarei de vos trazer à memória essas coisas, embora estejais instruídos e confirmados na presente verdade. Tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações, porque sei que em breve terei de deixá-los. O tabernáculo é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador, nosso Salvador. Ele é a igreja. Ele é a nossa igreja que está lá no céu. Por isso eu digo para vocês, a igreja de Deus não está mais aqui na terra, está lá no céu. É o nosso Jesus Cristo, o nosso Criador, nosso Salvador. Entendam isso. A nossa salvação é pela fé. Porque sei que em breve terei de deixá-lo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Mas cuidarei para que ainda depois do meu falecimento possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Estão entendendo isso, meus irmãos? Nós temos que ter esse conhecimento de Jesus Cristo. Acreditem na palavra de Deus, meus irmãos. Acreditem. Não tenham medo mais dessa vida aqui. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei. Nós precisamos romper com a vida carnal. Precisamos romper com a vida carnal. E a fidelidade na perseguição virá. Porque todos aqueles que pertencem a Deus, os ímpios vão perseguir. Os incrédulos vão perseguir. Entende? Está em 1 Pedro capítulo 4. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Porque tudo que se passa aqui debaixo da terra, essas religiões, é tudo idolatrias, meus irmãos. Tudo. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto em espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai no coração. Antes de tudo, mantente entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Provérbios 10, 12. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração, com os bons dispensadores das diversas graças de Deus. Cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus.
um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que quer dizer isso aqui? Nós precisamos nos libertar de todo o pecado para poder receber o Espírito Santo no nosso corpo, passando esses pecados para Jesus. Só assim nós podemos ter entrada na casa do nosso Deus lá no céu. Porque se nós partir desse corpo, meus irmãos, vocês têm que entender uma coisa. Nós estamos mortos com Jesus na cruz. Esse corpo está morto para Jesus. Esse morto para Deus está morto. Nada que eu fizer nesse corpo aqui, tudo que eu fizer nesse corpo aqui, nada mais agrada a Deus. Está em Romanos 8, versículo 8, 7 e 8. Podem ler lá. Deus não se agrada mais desse corpo aqui. E se eu morrer com pecado no meu coração, eu não posso ir para a casa do Pai. Eu vou ficar preso. Lá, uns entendem como umbral, outros entendem como purgatório. Vai ficar preso ali naquelas prisões espirituais. Não pode voltar para a casa do Pai. O filho pródigo não entra lá. Só se ele se libertar dos pecados. Então, enquanto você está vivo aqui nesse corpo, ainda dá tempo de você se reconciliar com Deus. Pensem nisso. Porque é para o próprio bem de vocês. Vocês que devem querer, se vocês querem se salvar para o bem ou se vocês querem continuar na maldade. Porque depois, meus irmãos, lá no lado de lá, vocês vão perecer. Lá é para a eternidade. Entendam isso, é para a eternidade. Vocês não vão conseguir se libertar. Vocês vão cair lá naquelas prisões espirituais, vocês vão ficar presos lá no sofrimento e na dor. E existe, meus irmãos. Podem ter certeza que existe. Por isso, pensem bem agora, analisem bem agora o caminho que vocês querem tomar. Libertem-se de todo o pecado, porque Jesus já nos libertou através do corpo dele. Ele foi batizado por nós, julgado por nós e morto na cruz por nós, no nosso lugar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Vós conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que nós já estamos reconciliados com Deus, nós somos filhos de Deus legítimo. Mas para aqueles que acreditam e creem no coração, o que eu preciso fazer para me salvar? É simples e fácil. Só crer em Jesus Cristo e aceitá-lo no coração, como seu legítimo Criador e Salvador. Pronto, mais nada. E viver em paz na sua casa com a sua família. Só isso, mais nada. Se a minha salvação é pela fé, o justo viverá da fé, o que vocês vão fazer lá dentro de 4 paredes chamada religião, aqueles túmulos lá, aqueles presídios, aqueles cárceres lá? Vocês estão se condenando a vocês mesmos. Libertem-se. Libertem-se, enquanto há tempo, para que vocês não pereçam depois lá do outro lado. Pensem bem nisso. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.